tem como é que é? Desvio de septo. Desvio de septo. Já operei 2 vezes. Vamos lá. Então não é por isso. É que a questão do gaguejar mostra que ele está se preocupando com as palavras. Ele preocupa com como ele vai passar essa mensagem que o River está dizendo. E ele fala no início, quando ele diz assim, nós estamos sim, né, pensando na questão matemática do rebaixamento, e aí ele diz uma questão importante, ele faz uma crítica ao Renato que talvez seja um pouco velada. E principalmente porque o time não vem desempenhando dentro do campo. Essa frase, ela é emblemática enquanto ele fala isso, porque é óbvio que ele quer fazer uma crítica ao Renato, mas ele não pode fazer essa crítica ao Renato porque ele está na mão do Renato, porque ele tem 4 jogos basicamente para continuar na Série A. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é só rapidinho, em cima de uma fala do Renato, ao final da coletiva ontem, quando ele fala desses 50% lá que o Ribeiro mencionou, ele diz o seguinte, mas fiquem tranquilos, só faltam 4 jogos. Ele deixa muito claro de que ele vai deixar a Arena em 2025. Ou não. Vai. Eu quero dizer o seguinte... Não, é que é mais ou menos o seguinte, ó. Não, é que o recado dele é para vocês, né? Talvez estejam... Para vocês que estão fazendo a campanha contra a minha faltam pessoa. 4 jogos, entendeu? A fala não faz sentido. É um duplo sentido. Para vocês faltam 4 jogos. A fala do Renato, para a pergunta do Bruno, para essa campanha que para essa campanha terminar, faltam 4 jogos. Para a pergunta do Bruno, não faz nenhum sentido, porque assim parece que ele foi capturando assim, elementos fora daquilo que ele não consegue fazer, que é uma autocrítica básica, né? Básica. O máximo autocrítica foi, eu estou devendo, foi ontem. Eu e os jogadores, a gente está devendo. Mas pegar elementos de uma campanha, não existe campanha. Não existe campanha nenhuma. Absolutamente nada. Aliás, o Renato, ele conta com a simpatia geral dos profissionais que trabalham em Porto Alegre. Caso ele não saiba, uma simpatia geral, né? A ponto até de ele ser questionado de forma branda perto do que o Grêmio jogou. Ontem, a coletiva do Renato, na minha opinião, as perguntas, não incluo a do Bruno e de outros colegas, né, que foram boas, mas, em geral, a coletiva do Renato foi branda perto do que o Grêmio produziu dentro de campo. E tem outra coisa. A atuação é para a coletiva que a gente conhece, para a coletiva dentro do Renato, né? Colocando a faca no Renato mesmo, critica, mas ele deveria agradecer. Exato! Porque a empresa respeita até demais. E tem outra coisa. Até demais. E tem outra coisa. Os líderes do plantel constrangidos em campo ontem. O Marquezinho, eu já citei do constrangimento dele. Constrangido. E Pedro Jeromel, além de estar um pouco abaixo daquilo que ele já foi, aliás, um pouco não, bem abaixo, muito constrangido. Muito. Sabe? Constrangido. O próprio Diego Costa, que não estava vindo, que não estava atuando, também um pouco constrangido. Pega o Bright White também. Constrangido. O semblante dos jogadores, ditos líderes do vestiário, constrangido. Mas é que o constrangimento se explica porque o torcedor foi esperando a vitória. O torcedor foi para isso. Claro, e aí, frustração. Quando tu, como profissional, não consegue devolver, não consegue entregar, tu fica constrangido. Eu não vi esse constrangimento contra o Corinthians e contra o Fluminense. Ontem eu vi. Olha só, os jogadores... Porque tá terminando? Ontem eu vi. Porque tá diminuindo? Não, é porque tá terminando e pode acabar mal. Tá aumentando. É porque tá acabando e pode acabar mal. Mas quer ver uma coisa assim, Bruno? Até posso fazer para ti essa pergunta. A gente criticou a coletiva do Renato e a coletiva do Bruno, né? Vocês fizeram críticas aqui. O que o torcedor... menos. Mas fizeram críticas. O Bruno, pra mim, ele pensa coisas que ele não pode falar. Tá, vamos lá. O que o torcedor queria ouvir ontem? Do Renato? Guerra. Ele queria ouvir o Guerra. Não, o que ele queria ouvir do Renato? O que ele queria ouvir do Bruno? Ele não queria ouvir o Bruno. Você não foi. Não, tá bom, você não foi. O que a torcida queria ouvir do Renato é o Renato, primeiro ponto, fazendo o básico, reconhecer os erros. Esse é o ponto principal. Porque quando tu não reconhece um erro, tu não vai corrigir. Quais erros? Vamos lá. Não, todos. Vamos lá. Quando eu pergunto pro Renato se o time tá mal treinado e ele diz, não está mal treinado, o problema é a campanha que é feita pra mim. Cara, tá de sacanagem. Porque aí o torcedor, ele olha, e eu volto a dizer, o torcedor não é burro. O torcedor, ele vê o jogo, ele não molda a opinião dele pela opinião da imprensa. Ele tá ali olhando. E o torcedor vê que o time não joga nada e o Renato sequer reconhece, quem dirá perceber, quem dirá corrigir. O torcedor queria que o Renato dissesse, não, realmente, gente, aqui eu errei,
eu preciso melhorar aqui, reconhecer, tem um mínimo de humildade. O Renato... Um mínimo de humildade. Renato, Ele não tem. o Renato vai acabar o ano se autopromovendo, Claro, esse é o jogando Renato. confete em si mesmo, porque a missão dele foi cumprida com louvor. Claro. Pois ele, por tudo que ele faz, livrou o Grêmio do rebaixamento. Mas por que eu fiz essa título pergunta no pro ano. Bruno? Pelo seguinte. E ainda tem o gauchão, né? Esse discurso, tá? Que tu sugere, que deveria ser o correto. De humildade, do né? Renato, tá bom? Pô. Sabe discurso de humildade. Arrogante. Sabe Tá. o que mais irrita o torcedor no Renato hoje? É a Tá, arrogância. deixa eu te perguntar. Arrogância Esse dele. discurso que tu prega, que deveria ser de humildade, de reconhecimento de erros, E principalmente corrigir os erros. de entender daqui a pouco que não existe uma campanha da imprensa contra ele, e sim um Grêmio que não está desempenhando, esse discurso amenizaria contra ele a crítica do torcedor Claro hoje? que sim, tanto é que o Antônio Brum, por isso que o Antônio Brum não está sendo criticado pela torcida hoje, sabe por quê? Eu critiquei aqui o Brum ter garantido, ele meio que quis ir na mesma linha do Renato de garantir que o Grêmio não vai cair, e eu critico porque a garantia deles não vale nada. Agora, o Antônio Brum chegou e pediu desculpas. Eu peço desculpas pro torcedor e disse mais. Ele falou assim, ó, eu não vou aqui, não foi exatamente esse termo, mas no mesmo sentido, criar uma cortina de fumaça. A gente tem que reconhecer os nossos erros, os nossos problemas. Ele fala isso. Tá. Não, e É a primeira resposta. Tá bom. Aí, E reconhece a Aí- preocupação. E isso, o Brum foi Tá. bem. Só que o Brum não tem o mesmo peso do Renato. Se o Renato fosse numa linha parecida com o Brum, ele não seria tão criticado Mas aí quanto eu vou ele é. para as entrelinhas com o Ribeiro. Vamos lá. O Renato pensa o que ele diz? Pensa. Ele pensa aquilo? Claro que pensa. Pensa. Claro. Para ele, É ele muito está sendo um evidente. super-herói. Não é uma estratégia de autodefesa? Não é dele. Ele pensa. Ele pensa Agora, que ele E está ele pensa sendo- que a culpa é toda da enchente, como ele falou no final. Ele disse, a culpa vocês não enxergam, mas a culpa é toda da Eu enchente. quero dizer, convicção ele disso. E outra coisa. Cara, e, foi esse ano... Esse é o Tem, grande claro, ponto. só que tem o Tem. seguinte, alguém poderia dizer, para fazer o comparativo, o Inter da enchente, embora o Grêmio tivesse Isso é uma coisa que mais poderia ter prejuízo, sido perguntada. Não, mas inclusive. ele já mais falou prejuízo. sobre isso. Ele São o Grêmio hoje 19 pontos! Eu disse... Com um jogo a menos. Sim, hoje pode aumentar. 19 pontos. Cara, não existe. O Inter também teve enchente. Tá, mas só um o Inter teve problemas com os pets. Claro, o Inter teve mais jogos no Beira-Rio. Muito mais. Tá, muito O mais. Beira-Rio voltou muito antes. Tá, mas é 19. Essa é a resposta. Mas é É que 19 se essa... pontos, cara. Ok, eu concordo contigo. Mas é que vocês estão sugerindo uma pergunta como se ela fosse... E outro, Grêmio tão não ganha óbvia. na arena, Bruno. Não mas ganha olha só. na arena. Perfeito. Mas daí é o psicológico. Perfeito. Mas assim, ó, é que se eu colocar pro Renato esse comparativo, ele vai dizer, não, tá comparando coisas desiguais. E aí é verdade. Não são coisas desiguais. Não, é desigual. Eu discordo. O Beira-Rio Eu discordo, voltou não é, muito não é. antes da arena. A enchente... O Beira-Rio voltou ou não voltou antes da arena? Voltou, Então mas é desigual. não é Então é desigual. Não é desigual. É Vou te desigual. explicar por quê. Vou te explicar por quê. A enchente, o que a enchente faz é com a cidade de Porto Alegre. Ela mexe com toda a cidade. Grêmio perdeu a arena. Tanto tava lá, assim, sei lá, teve jogador do Grêmio, Marquezinho foi um, que tava ajudando o pessoal e isso impacta. Do Inter também teve. O Thiago Maia foi um cara que se envolveu bastante na questão de ajuda. Os dois tiveram. Os dois tiveram a mesma paralisação. Os dois tiveram o mesmo tempo de jogos. Inter, o Grêmio não pra tem desempenho em lugar nenhum. Pra recuperar. Uma E coisa outra justifica a coisa, agora eu vou dizer como não é desigual. Essa diferença, ela poderia ter sido mitigada, diminuída, caso, foi boa essa, caso o Grêmio tivesse feito aquilo que o Renato disse que o Grêmio deveria fazer, que é ganhar na arena. O Grêmio perde ponto para um monte de gente na arena, Bruno. Cara, não, Pra só um pra não monte ficar de injusto gente. comigo. O Ribeiro tá aqui, Para tá? não ficar injusto comigo, uma coisa não exclui a outra. Eu tô aqui criticando e batendo no Grêmio por todos os erros. Só que o Beira-Rio voltou muito antes. Eu não posso dizer que a enchente não prejudicou o Grêmio, que ela prejudicou também. Dito isso, Eu tô dizendo que sim. tu tem um recado... Muito importante. Bom, Atenção, importante. Vamos lá. para tudo, gente. O assunto